nós estamos gravando, então eu gostaria que todos ficassem cientes disso. Se alguém tiver problema, que se pronuncie agora. Então, ou, né, se achar que não gostaria de aparecer na gravação, é só não participar do evento, ficar mais como ouvinte. Eu acho que não tem problema, porque aqui a gente está falando como de gestão profissional, enfim, tá? Mas a partir desse momento, então, eu peço autorização para vocês para poder gravar. Agora, eu vou seguir aqui com vocês. Essa tela está compartilhada, eu vou entrar nessa pauta aqui, nesse arquivo, né, que eu comentei. Eu vou, então, seguir aqui. Nós temos membros, o cronograma de hoje e aqui a apresentação. Tá? Então, é o seguinte, a equipe Nota 10 ela tem a missão de ajudar os gestores a melhorar os resultados, o desempenho da sua equipe. Então, por isso que vocês viram como tudo que a gente faz está bem direcionado, né? Hoje o assunto é como definir os resultados. Então, a primeira coisa que é necessária para poder aumentar o resultado é definir qual que é o resultado esperado. E a gente faz isso de forma colaborativa, a gente tem atividades que reúnem os gestores para poder colaborarem, e ágil, né? A gente tem ferramentas do método ágil para gestão de projetos, né? Então, assim, a gente facilita a capacitação de vocês e a criação de soluções que vocês têm necessidade na sua empresa. Tá? Lembrando que nós temos um programa acontecendo, do qual o Giovanni faz parte, que é para ajudar os gestores, supervisores, líderes, enfim, todos que estão na cadeia de gestão. E temos o curso online, né, com conteúdo. Essa aula mesmo ela vai ser disponibilizada no curso online. Tem a mentoria, que é individual ou em grupo, e tem um laboratório onde que a gente discute e debate problemas e soluções junto com os gestores que trazem a demanda, tá? Então, quem quiser conhecer gratuitamente, todos vocês já conhecem o programa, eu vou passar isso aqui. Tem também para os diretores, que ele funciona parecido. Então, ainda semana passada a gente fez um encontro com diretores discutindo a gestão estratégica e a dificuldade de um dos membros, né, que é diretor de uma empresa, de uma construtora. Junto tinha outra pessoa de loja, tinha advogado, tinha outra construtora, enfim, a gente estava discutindo alguns problemas que as empresas têm no nível da diretoria. E o evento agora, eu vou explicar os conceitos, né, do tema oferecido, ou seja, de como definir e delegar os resultados. Depois, durante o evento, eu vou abrir para perguntas, né? Cada momento eu abro para vocês fazerem as perguntas pontualmente. E aí a gente vai praticar essa definição, né, de resultados. Eu vou explicar como que é junto com o Giovanni, né? Nós vamos pegar o caso dele e juntos criarmos resultados esperados aqui, né, para poder delegar para a equipe. E ao final a gente faz uma avaliação. E pode aí, quem quiser interesse, eu disponibilizo esse material, né, como um e-book no final do evento, para quem ficar até o final. Então é o seguinte, o objetivo da aula, né, como tudo, né, eu gosto de ter um objetivo claro, como é o assunto de hoje, de novo. Então o resultado esperado dessa aula é os participantes, vocês conseguirem entender como usar os resultados esperados, né, ou seja, como gerenciar usando os resultados esperados, REs, vou começar a chamar de REs a partir de agora, e como criar esses REs, né? Então, vamos lá. Eu fiz alguns conceitos que são muito importantes para vocês entenderem como definir um resultado esperado, né? E o primeiro deles a questão por que definir um RE, tá? Então, eu selecionei 3 pontos principais aqui para vocês pensarem. Quando você define um resultado esperado, um objetivo, um indicador, você dá autonomia para a equipe poder saber o que ela tem que fazer para alcançar, né? Então, imagina o seguinte, se você o que é melhor? Você delegar todos os procedimentos da empresa, né? Imagina aí na produção. Vamos pegar o caso de hoje, né? Do Giovanni. O Giovanni trabalha numa produção, uma linha de produção, numa fábrica. Imagina que ele delegue para a equipe todos os procedimentos. Imagina um tanto de papel, né? O cara entrando na empresa com aquele monte de papel, aquele monte de procedimentos, e ele tem que guardar os procedimentos para aprender a fazer o trabalho e tal. Então, se você delegar e cobrar que sejam executados os procedimentos, é muito mais difícil do que você delegar e cobrar que sejam alcançados os resultados. Por quê? Porque você nunca vai conseguir colocar em procedimentos tudo que pode acontecer na empresa, né? As situações que não foram previstas não vão ser delegadas.
E a pessoa não vai saber o que fazer se ela não souber aonde que quer chegar com aqueles procedimentos, que são os resultados esperados, né? Qual é o objetivo daquele processo? O que que é de importante que a gente tem que entregar? Então, assim, quando a gente fala autonomia, é porque se você delega REs, a equipe vai, no momento que ela não sabe o que fazer, ela vai pensar no resultado esperado e vai tomar uma decisão baseada nesse resultado, tá? Então, assim, é muito importante delegar o resultado, né, que você espera, justamente para poder direcionar melhor a equipe. E aí direcionar e dar autonomia para ela, para que ela tome as decisões, porque se você não der os resultados, ela vai precisar tomar decisões da mesma forma, só que ela não vai saber muito bem onde tem que chegar. Então, outro motivo é a sinergia na criação de soluções, né? E quando você diz que tem um resultado esperado para a equipe ou individualmente, para os participantes de um processo, e você fala que a qualidade do processo, né, o resultado esperado não está sendo alcançado, você tem já uma equipe inteira mobilizada para melhorar e alcançar esse resultado. Se você não delega para a equipe e não dá feedback por resultado, o abacaxi fica na sua mão, né? Então, assim, você guarda para você, que é gestor, supervisor, o diretor cobra e você fica sozinho criando solução. Enquanto isso, que o ideal é que você delegue para a equipe, dê feedback para a equipe e se o resultado estiver ruim, toda a equipe trabalhe junto, não só você criando soluções. Né? E ao mesmo tempo também o foco, né? Tá tudo muito interligado. E quando você delega resultados esperados, metas, indicadores, de novo, a equipe sabe com clareza, porque são objetivos muito claros que devem ser alcançados e você consegue repetir esse resultado constantemente, facilitando assim a que a equipe guarde quais são esses resultados e busque esses resultados, ou seja, foque nesses resultados. Então, é muito mais fácil você pedir para eles guardarem quais são os resultados esperados, né, da empresa, do processo, do que pedir para eles guardarem todos os procedimentos e cobrar os procedimentos. Então, assim, a gestão fica muito mais fácil e muito mais objetiva. Tá? Então, são 3 pontos que eu destaco, onde que é sempre importante colocar os resultados esperados, né? E para tudo na vida a gente tem que ter resultado, como eu acabei de colocar aqui agora. Qual que é o objetivo, o resultado esperado dessa aula, né? Enfim, tudo que a gente vai fazer, se a gente não tiver muito claro qual que é o objetivo, é aquela historinha, né, que você já conhece. Se não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho chega lá, né? Então, é bom saber onde você quer chegar, é o resultado. O caminho é o procedimento, tá? Então, aonde usar os resultados esperados? Eu gosto de passar essa tela aqui, sempre que possível, para vocês, para que vocês entendam um processo de gestão, e aqui é uma palavra-chave, né? O processo de gestão que muitos não entendem, não conseguem dizer qual que é o processo de gestão. Mas o que é gestão? Então, entenda qual que é o processo e começa a facilitar o seu trabalho. Lembrando que muitos aqui, né, o Giovanni, o Paulo, a Luciane, eu acho que ainda é menos, mas muitos dividem o processo de gestão com outros, com gerente, supervisor, com líder, enfim. Então, todos fazem parte desse processo. E aí vocês vão fazer parte em etapas ou num todo, né? Então, mas qual que é o processo, né? O que que um gestor, né, um processo de gestão faz, né? E faz para quê? Para melhoria contínua, né? Esse é um dos objetivos, uns resultados esperados da gestão. Ou seja, é melhorar constantemente o processo. Ou seja, está cada vez mais reduzindo o custo, aumentando velocidade e melhorando a qualidade, tá? Então, é para isso que a gestão existe. De novo, já comecei a falar em resultado esperado da gestão, do processo de gestão. Olha só, toda hora eu falo nisso. Então, assim, não tem como fugir. Qual que é o processo? Basicamente, como que começa um processo de gestão? Aqui poderia até ter colocado planejar, né, e depois delegar, né? Então, quando você começa a fazer gestão, você planeja e delega, né? Mostra os processos que o colaborador tem que participar, explica os procedimentos, ou seja, mostra o processo, a visão macro, depois o micro, né? Sei quando entra alguém na sua empresa, você vai lá e explica qual que é o processo de fabricação, depois começa a dar as tarefas dele, os procedimentos. E dar os objetivos do que ele faz, ou seja, dizer quais são os resultados esperados. Logo de cara, já entra a necessidade de ele saber quais são os resultados esperados. Então, aqui já entra o que a gente vai definir hoje, que é o RE. Então, depois, quando você vai monitorar, ou seja, se delegou e acompanha os processos, monitorar processos,
né, os pontos críticos, você vai medir o quê? Vai medir os resultados esperados. Você vai pegar que é o ponto principal. Em vez de você medir procedimentos, você vai definir quais são esses resultados esperados principais e vai ver se esses resultados estão sendo alcançados, né? Então, monitore esse processo medindo os resultados esperados. Depois você vai dar feedback, né? Tem o feedback rápido e o feedback mensal, né? O rápido é aquele que faz pequenas correções no dia a dia, mas mesmo não o rápido quanto o mensal, tudo que você for referenciar que está certo ou errado, que está bem ou mal, você vai direcionar para o seu resultado esperado. Você vai dizer que aquilo dá um impacto em qual resultado, né? Então, assim, a pessoa ela guarda e direciona o porquê que ela faz o que ela faz, né? Que é o resultado que você espera, que a diretoria espera. Então, tem que estar muito alinhado isso aí. E aí você vai reconhecer pelo quê? Pelos resultados alcançados, né? Não, você define REs e os alcançados você dá reconhecimento. E aí depois você vai coordenar o desenvolvimento de processo, ou seja, se gestão é para melhorar, como que eu melhoro? Né? Você pode definir, fazer um trabalho em equipe, né? Melhorando os processos junto com a sua equipe ou às vezes individualmente. Então, os processos que são coletivos, e ainda, por exemplo, eu estava conversando com o Giovanni, né? É interessante vocês pensarem nisso. Um exemplo de processo coletivo dele é ligado a um resultado esperado de entrega de produto acabado no prazo. Quando você olha esse processo, esse medidor, esse resultado esperado, você vê que o processo ele começa lá no compras, no compras não, no PCP, né? Do PCP que planeja a entrega dos produtos acabados, que vê a necessidade de produto, de matéria-prima, e aí passa para eles, aí depois eles realizam. Então, assim, que se você quer melhorar esse resultado, no caso dele que a gente conversou, a equipe não é só de produção, ela entra também o PCP. E inclusive a questão de matéria-prima também, quando o comprador ele que define e entrega, o prazo de entrega, né, das mercadorias. Então, se o comprador ele não sabe planejar quando que a mercadoria, a matéria-prima vai chegar, ele interfere no resultado, porque ele planeja errado, o PCP que planeja a entrega vai planejar errado, e aí depois a produção vai sair atrasada porque já começou planejando errado. Então, assim, às vezes, muitos dos processos e resultados que são discutidos, eles envolvem mais de uma equipe. E essa equipe toda tem que fazer parte desse medidor, dessa discussão, não uma parte da equipe, porque senão você está sendo injusto. Daí você não vai conseguir resolver todo o problema. Então, assim, se você quer coordenar um processo de melhoria, você tem que definir os resultados e também quem faz parte desses resultados e delegar e fazer todo esse processo de gestão, reconhecendo, enfim, incentivando, chamando atenção de toda a equipe que faz parte, porque o resultado é de todo mundo. E individualmente, também a gente define, né, para dar um feedback individual, né, para fazer uma avaliação de desempenho, para direcionar ou coordenar o plano de desenvolvimento individual. Nesse caso aqui, a gente vai chamar de indicadores de desempenho, nós vamos definir um nome diferente, eu separei isso. Resultados esperados vão ser ligados a processo que mantém a empresa rodando e crescendo. E no indicador de desempenho, a gente coloca para o individual, onde os indicadores geralmente são padrões para a maioria, tirando alguns resultados que são mensurados. Tá? Então, isso eu não quero misturar muito hoje, mas depois eu comento um pouco mais. Então, conclusão. Se você não delegar resultado esperado, como é que vai focar a sua equipe e conseguir fazer tudo isso que é o processo de gestão que a gente falou aqui? Né? Se você levar ao pé da letra a gestão, e aí eu não sei fazer de outro jeito, vocês podem até discutir como a sua empresa faz gestão, se ela não faz essas etapas, pode ser um bom momento aqui a gente entender e revisar a forma que eu penso. Estou aberto a isso. Se não, se é para seguir esses passos, né, então como é que eu faço uma gestão sem definir os resultados esperados? Né? Então, eu vou fazer, a resposta poderia ser, tá, agora eu não delego o resultado, então eu monitoro o processo sem saber qual é o resultado, então eu monitoro algumas etapas, pequenas etapas, e aí olha como as coisas vão ficando soltas. Aí eu dou feedback, mas não falo o resultado esperado, né? Aí eu reconheço, mas não reconheço de acordo com o resultado, ou é com um resultado diferente, porque no processo de reconhecimento é uma coisa, no processo de monitoramento é outra, enfim, às vezes as coisas existem descasadas, enfim, no meu ponto de vista, é complicado, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês agora, para passar para outra parte, é:
Faz sentido isso que eu falei? Tem dúvida? O de vocês seria, acho que deve ser diferente? Tem uma outra hipótese de fazer isso? Fica aberto aí para vocês se posicionarem. Alguém quer comentar? Pode comentar, reforçar, enfim. Não? Tá. Então, vou tocar aqui. Quem quiser. Bom, vocês estão com o microfone todos liberados, tá? Vamos lá. Agora, resultados esperados, algumas observações. Eles podem ser quantitativos ou qualitativos. Agora, mas qualitativos, sim, eu prefiro um RE qualitativo do que no TRE. E às vezes a empresa é pequena, não dá para medir. Ela vai ficar um pouco empírico, não, qualitativo. Ele não vai ser muito quantitativo. Por quê? Porque teria que ter uma pessoa, às vezes um processo mais complicado, e a empresa, às vezes, a empresa pequena, como que a empresa faz? Não tem jeito de colocar, às vezes, gestores, supervisores, definir uma escala de hierarquia com gerente, com líder, com coordenador, enfim. Mas que seja uma empresa pequena, então defina resultados esperados qualitativos, né? Lembrando, o resultado esperado é um objetivo, não é uma meta. Ele é o que se espera. Aqui a gente ainda pode não é obrigatoriamente necessário decidir qual é a meta, e sim qual é o resultado esperado, tá? O qual que é o objetivo. Então, às vezes é por isso que volta. Às vezes esse indicador ele é qualitativo. A gestão com meta, né? Se você fala assim, então eu tenho uma meta de venda. E é o que mais acontece, gente. A Luciane está aqui, eu não lembro do caso dela, mas o que é mais comum acontecer? Você ter uma meta no setor de comercial ou de produção e achar que tem os resultados esperados definidos. Então, temos uma meta de produção. E aí, Ragoy, a meta de produção é necessária, você acha que não é? Sim, é. A meta conduz a equipe para alcançar para realizar um determinado processo com determinada qualidade. Só que isso não é o suficiente para você demonstrar tudo que você espera em relação àquele processo, né? Muitas das vezes, por exemplo, uma meta de venda, simplesmente, num departamento de comercial, ele não mostra tudo que você espera da equipe. Basta lembrar que você já deve ter dispensado quem é do área comercial, e aí vocês que são de produção, também podem fazer no comparativos, que vocês já mandaram gente embora que produza de acordo com a meta, só que não atendeu outros requisitos da empresa. Por exemplo, eu já vi casos do melhor vendedor da equipe ser mandado embora porque não lançava as ordens de pedido, os pedidos, né? Enfim, os dados direito no sistema, se relacionava mal com a equipe, enfim, outras coisas. Então, assim, não é só uma meta de venda que você deve delegar se depois você manda embora por outros motivos. Então, o que é que você tem que delegar? Os REs devem contemplar tudo que o colaborador deve atender, né? Então, gestão com RE, ele conduz a equipe para realizar um processo constante, com desenvolvimento constante, não só uma meta de venda, onde que acaba todo final de mês e começa uma outra meta. Então, o RE é uma forma de medir um processo que não para, né? Já a meta não, a meta geralmente é para alguma coisa finita e que você perde a continuidade, né, daquele processo, de saber se realmente a equipe vem seguindo ou não o resultado esperado. Vamos entender melhor isso realizando aqui alguns exemplos, tá? Deu para entender a diferença aqui de resultado com meta, com gestão com o resultado esperado, como que os dois funcionam, né? Sim, mas a diferença, tem alguma dúvida? Para mim, mais ou menos, porque é que eu estou trazendo para minha realidade atual é vendas pura, e aí eu estou tentando fazer aqui uma analogia dele. Então, a minha meta é vender X, mas o meu resultado esperado, então, é vender esse X com a melhor produtividade possível e com a maior qualidade que eu consiga, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Por exemplo, o resultado esperado, você foi na veia aí. O resultado esperado de uma equipe comercial que tem uma meta de venda, por exemplo, você pode dizer na avaliação da equipe, né, qual que é o resultado esperado, como você avalia? Assim, alcançar mensalmente a meta de venda. Aí, quando você vai estudar o processo, e não só o mês,
né? O processo de venda não dá para ter uma noção só num mês. Pô, se é bom, você pega 12 meses, você vai falar que o cara é bom ou ruim por causa de um mês? Não. Então, imagina o seguinte, o cara é considerado nota 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, em vendas, como? Qual que é o resultado esperado? Ah, bater, vamos supor, 50% das metas durante o ano. Ah, tá. Então, se você não bater 50%, você está desqualificado. Ou a equipe está desqualificada, sim. Vamos supor que as metas, às vezes, enfim, são colocadas de uma forma que às vezes são inalcançáveis. Sei lá, estou dando aqui porque não vou discutir o mérito. Mas é isso que você falou. Então, assim, aí você vai separando. Você juntou numa frase diversos resultados esperados. Ah, então um resultado esperado é o cara, a equipe bater a meta. Sim. Qual que é o outro? Ah, o outro é, por exemplo, contatar 100% dos meus leads que são gerados. Porque eu sei que aquele processo de captação de prospecção, ele vai ser bem feito se eu conseguir contatar todos. Se não, aquele processo está furado, eu preciso revisar o processo, né? Por exemplo, entendeu? Então, assim, você sai avaliando processos e venda, que geralmente o pessoal diz, é um macro processo. Eu não acho, no meu mapeamento eu separo venda como uma etapa de marketing. Geralmente o pessoal chama marketing de vendas. E aí começa o erro. E aí você não mapeia processo. Você mapeia Porque a são área. Aí coisas fica totalmente diferentes. complicado. Marketing é uma coisa e venda é outra. Então você precisa entender que seu departamento não faz vendas só. Né? O teu, por exemplo, ele faz prospecção. Então, se você não mapear separado um processo de prospecção e um processo de venda, você vai ter uma confusão enorme, porque você não vai medir se a prospecção está sendo bem feita, para depois saber se a venda está dando resultado. Você mistura tudo e aí você fica. Qual que é o resultado esperado? Ah, o resultado é só venda? Não, não é só venda. Se eu olhar para um processo de prospecção, o resultado esperado é ou contratar, trazer novos clientes, enfim, ou mesmo fidelizar clientes, revendendo para eles. Você tem que estudar e definir. Então, assim, aí começa a separar as coisas, né? Então, é aí que mostra o desempenho do processo e não simplesmente uma meta se foi batida ou não. Você começa a avaliar se a equipe ou o colaborador ele faz bem um processo. Então, a gestão como meta, ela não permite, muitas vezes, que você avalie a qualidade do processo executado pela equipe. Já a gestão com resultado esperado, sim. Eu não estou falando que uma é necessária e a outra não, tá? De novo, pode trabalhar com as duas. Só que a meta simplesmente, ela não necessariamente ela avalia a qualidade do processo, né? A meta é crua. Oi? A meta é crua e o resultado esperado, eu acho que engloba tudo. Ele é focado no processo e que você tá medindo, né? Então a meta nem sempre, ela pode estar focada em um processo e aí você esquece dos outros, enfim, aí é toda uma logística diferente, né? Que existe, né? Que o pessoal usa para conduzir a equipe para um determinado objetivo, mas não necessariamente você sabe. Quer ver um exemplo? A meta de venda, você vai culpar a equipe, você vai falar que a equipe é ruim se ela não bate a venda e aí entrou uma Covid no meio do mês. O que a equipe tem a ver com isso? Né? Então, assim, poxa, né? Agora, se eu vou lá medir a quantidade de contatos feitos, pô, contatos a equipe consegue fazer, mesmo sem a Covid, por telefone. Ah, então tudo bem, vamos lá. Então nós planejamos, nós alcançamos. Agora o mercado sobe ou o mercado desce na equipe nas vendas. Como que você vai medir o que é mérito da equipe e o que é mérito do mercado? Então você não consegue medir a qualidade do processo da equipe, você consegue ver e direcionar para um determinado resultado. Agora, se é mérito da equipe, se não é, se é qualidade ou não, você não vai saber. Mais ou menos a taxa de conversão, sim, porque se eu consigo falar com aquele cliente, eu consigo Não, fazer mas essa. conversão é venda, né? Então, se o mercado caiu, você não vai vender, a tua taxa de conversão vai ser baixa. Já contatar, você vai conseguir. Ó, contatar, eu estou conseguindo contatar. Só que o problema é vender porque o mercado caiu, ou se o mercado subiu, agora a taxa aumenta, enfim, pode ser diversos fatores, né? Entendi. Então, assim, definir os resultados esperados para quê? Quais são os principais objetivos da empresa? Então, assim, o que nós vamos falar aqui agora? De novo, eu já venho dando sinais aqui da resposta, né? A gente define resultados esperados para os principais processos da empresa, né? Os processos operacionais que mantêm a empresa viva, que conduzem a empresa para sua missão. Então, esses são os principais resultados esperados, né? Então, eu pus aqui processo de promoção, processo de venda, processo de recebimento, processo de pagamento, né? Recebimento financeiro, processo de produção.
Às vezes, inclusive, a produção pode ser dividida aqui em diversos processos. Processo de tecnologia, né, de fornecer tecnologia para poder realizar os outros processos. Processo de recrutamento. Então, todos esses processos numa empresa deveriam ter sido mapeados e definidos quais são os REs. E mesmo o processo de gestão, que é um processo, né? Então, qual que é o processo de gestão e o que se espera dele? Então, se eu tenho um gestor só, né, não gerente, supervisor, coordenador, ou mesmo se eu tenho uma equipe, né, que é aí gerente, supervisor, coordenador, e faz um processo de gestão, qual é o resultado esperado dessa equipe ou desse gestor? Então, eu também preciso definir isso para poder avaliar. Por isso que existe, né, o termo gestão de processos, né? Então, gestão de processo tem a ver com uma definição de objetivos, medidores de processo. E isso, né, já é uma linguagem que nós estamos falando em um nível um pouco maior, né? Não é o beabá de gestão. Então, é isso que nós estamos tratando. Então, em ordem, né, de importância, eu definiria, né, primeiro, né, os REs para processos operacionais, né, depois para processo de gestão de processos, né, ou mesmo gestão da empresa, tá? Que são duas coisas diferentes, gestão de processos e gestão da empresa. Gestão empresarial, a gente tem alguns indicadores, e gestão de processos, de setores, né, que às vezes os setores são divididos por processos, equipes. Então, assim, vamos lá, vamos para alguns exemplos para ir para a prática, né? Exemplos de IREs, de prospecção. A pessoa pode falar assim, olha, o resultado esperado é captar a quantidade de leads acordada mensalmente com o perfil do público-alvo definido e verificado. Ou seja, não basta você trazer uma quantidade de leads, né, que a gente precisa, que a empresa precisa. Mas sim, nós precisamos que esses leads sejam quentes, ou seja, que atendam um público-alvo, que é definido e verificado. Aí, como é verificado? Aí, quando você vai olhar um resultado esperado, todas as palavras devem ter sido muito bem explicadas. Esse verificado deve ter um método que fala assim, ó, a verificação é feita de assim. Aí o cara olha e fala, ele sabe exatamente qual que é o perfil do público que ele precisa, né? Ou recrutamento. Preencher a vaga aberta dentro do prazo, né? Então, 80% dos recrutamentos devem preencher a vaga aberta dentro do prazo que é acordado, né? Com um profissional que fique pelo menos 12 meses. Em 80% desses profissionais fiquem pelo menos 8 meses, 12 meses. Então, assim, se você definir isso daqui, a pessoa já começa a ter uma noção do que espera dela na área de recrutamento. Fala, pô, eu tenho que entregar dentro do prazo, mas não só entregar, quanto entregar o perfil que é desejado. E qual que é o perfil desejado? Aquele que fica no cargo, porque se não for conforme esperado, o cara vai ser mandado embora antes. Se vê que ele não dá para não se mantém no setor, aí consequentemente o cara vai sair e não vai ter que abrir uma nova vaga. Então assim, aí o cara tem que pensar do recrutamento, tem que pensar lá no perfil do líder, no perfil do colaborador que tem que colocar lá dentro, enfim, tem que entender bem do setor, porque senão o cara vai ser mandado embora e ele vai ser penalizado por esse indicador de pessoas que não param. É uma forma de direcionar de forma clara, né, o que você está esperando daquele processo, né, no caso de recrutamento. No caso, por exemplo, de um processo de gestão de processo ou de equipe, né, que a gente pode colocar, por exemplo, eu dei um nome aqui, mas o gestor de uma determinada área, ele pode ter como resultado esperado conduzir a equipe ao alcance do desempenho mínimo ou maior que o esperado, né? Que a gente tem uma nomenclatura, de novo, tudo que está aqui tem que ser bem definido para que o cara entenda e não gere dúvidas. Então, assim, conduzir a equipe ao alcance do desempenho mínimo é um desempenho que é avaliado na avaliação de desempenho, onde que a equipe toda tem que ter no mínimo nota 7. Ou maior que o esperado, que é a nota 10, ou de 7 a 10. Em todas as metas e resultados coletivos que devem ser estabelecidos por escrito para o momento atual. Então, assim, a avaliação, o desempenho deve estar tudo por escrito, delegado, refletindo o momento atual. E aí o gestor, ele vai ser um dos indicadores aqui, vai ser que é um dos resultados esperados, é justamente saber se a equipe toda a equipe está alcançando no mínimo a nota 7, né, naquele critério da avaliação que é pré-definido pela empresa, pelo RH, enfim. Então, assim, isso aqui já direciona o cara para que ele tem que formar a equipe, e se ele quiser ser considerado como um gestor bom na empresa, uma das coisas que ele tem que fazer, né, ele tem que fazer a equipe dele alcançar um desempenho.
Aí, no caso aqui de resultados individuais, né? Uma coisa que pode ser esperada, que pode ser delegada para os gestores. Todos os colaboradores alcançaram nota maior ou igual a 7 na sua avaliação de desempenho. Desculpa, gente, eu fiz uma confusão aqui. Outro local que tem escrito. Esse aqui é o individual. Aqui é o desempenho mínimo em equipe. Eu li e expliquei errado. Eu lembrei de um outro fator aqui. Os dois são a mesma coisa, só que aqui mede a equipe como um todo. Então, a equipe é avaliada e tem uma avaliação de desempenho de 0 a 10, e o gestor deve conduzir a equipe para ter essa nota mínima de 7. E, individualmente, os colaboradores devem ter uma nota mínima de 7 também. Tá? Então, são duas formas de saber se a equipe, se o gestor está conduzindo a sua equipe para alcançar o resultado esperado pela diretoria da empresa, tá? Então, assim, aqui eu estou falando que a equipe tem que ter nota maior que 7, num critério bem estabelecido, num processo que já é claro, que todo mundo entende, e aqui estou falando que cada colaborador tem que ter nota maior que 7. Então, são duas expectativas que a diretoria pode colocar. Aí você fala assim, mas aqui não diz muito o que está se esperando. E sim, aqui está dizendo de forma clara que é 100% da equipe tem que ter nota maior que 7, só que depende de como é o critério de avaliação. Então, o critério de avaliação tem que ser conhecido por todos, ser bem claro, né, para que possa dar uma avaliação do gestor, né, que ele tem uma nota aí de acordo com a qualidade do trabalho dele. Certo? Então, aqui temos alguns exemplos de prospecção, recrutamento, enfim, gestão de processos. Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Alguém quer fazer algum posicionamento? Da minha parte, não. Tá. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer junto com o Giovanni é, uma definição. Nós vamos definir, tá? Para mim também é novo. O novo é o que ele vai trazer. Lembrando que isso, às vezes, ele exige uma determinada concentração. Então, aqui nós vamos falar, ele vai falar, eu vou ter que pensar, vou pensar ao vivo junto com vocês aqui. Vou começar a dar exemplos, vou questionar. Talvez falte até informação para ele. Ele é novo aí no setor dele. Enfim, mas nós vamos simular e tentar juntos definir alguns resultados esperados do setor dele, tá? Antes, eu gostaria só de fazer uma anotação aqui. Espera aí um pouquinho. Que eu lembrei, só para vocês entenderem aqui. Eu tenho no meu roteiro o que eu tenho que fazer antes do evento, né? Logo no começo do dia e depois próximo ao evento. Uma das coisas que eu percebi aqui, que até então não tinha passado por isso, é a questão do calor. Então, eu estou colocando no meu roteiro, porque aqui está tudo com porta fechada. A próxima vez eu observar o local para poder já deixar ventilado e não ficar aqui, porque a coisa esquentou aqui. E aí, como eu gosto de ter procedimento de seguir, então eu estou fazendo essa observação. Tá, que tá aqui aberto já. Então vamos lá. Giovanni, presta atenção, tá? E todo mundo, essas aqui são as etapas. E aí nós vamos fazer junto com ele. Primeira coisa para definir um resultado esperado é você entender quais são os processos da equipe que a equipe executa. Depois definir, você vai definindo um por um, tá? Como você define? Vou explicar aqui, né? Qual processo você vai definir, mapear e definir o RE, e aí sim finalmente definir os objetivos e resultados esperados. Então você mapeia os processos, escolhe um, e desse um você define quais são os resultados esperados, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, Giovanni, quais são os processos que a sua equipe realiza, tá? Se você tiver dificuldade para mapear, enfim, a gente descobre que não tem problema. Vamos tentar clarear junto. Eu vou anotar isso aqui nessa tabelinha. Quais são os processos da sua equipe, Giovanni? Bora lá. Olha, inicialmente, preparação do local de trabalho, que é a limpeza. Daí, durante o dia, é a produção. Após o processo produtivo, eles têm que fazer a documentação e o reporte. Mais algum? Se tiver alguma não conformidade, tiver que dar baixa em alguma peça que não esteja em condições para passar para a próxima etapa, eles têm que fazer o refugo.
Ok. Algo mais? Duas áreas são essas. Eu tenho uma outra área que é nova agora, eu não sei muito dela, que é a embalagem. Então a gente Essa tem aqui, qual área que é? essa daí, bobinamento e corona. Coronavírus? Corona. É o nome do tratamento. Tá brincando. Vamos pegar por área, por processo, né? Assim, dentro de área, processo, né? Vamos pensar nisso, por quê? Para definir os resultados esperados dentro para uma determinada equipe, tá? Então, se você tem outra equipe, e essa equipe, pelo que eu entendi, elas realizam outros processos, certo? Sim, não é produção no caso. Tá, então a gente deixa e vamos fazer de uma só, tá? Beleza. Então, dessa área de bobinamento e corona. Então, olha só, preparação do local, produção, documentação, reporte e refugo. Quando você estava falando, agora eu vou pensar aqui junto com vocês, eu vou voltar deixa eu voltar, não, a tela está aqui, depois tem que subir. Quando a gente mapeia processos, geralmente a gente define processos com base em objetivos, ou seja, a gente divide, né? Porque se você olhar isso aqui, dá um processo só, né? Então você poderia chamar, esse aqui é o processo de fabricação, ele passa pela preparação, produção, documentação, reporte e full. Tá tudo dentro da produção, é uma forma de ver. Correto. Só que o que acontece? A gente vai dividindo conforme a importância daquele processo. Então, assim, preparação do local. Ele é um processo isolado, né? Assim, se a gente imaginar todos aqui são, irrelevante para ele ser mapeado como um processo e não como parte, por exemplo, preparação do local e não como parte da produção. Ou seja, você vai querer avaliar, é necessário você avaliar e dar feedback e ter o resultado, enfim, fazer toda a gestão desse resultado do processo de preparação, depois do processo de produção, depois do processo de documentação, depois de reporte, depois de refugo, para liderar a sua equipe. Estou pensando aqui. No seu caso, se você tem uma estrutura que consiga manter e fazer a gestão com tantos indicadores, você vale a pena desdobrar. Se não, você poderia juntar, vamos supor, uma empresa pequena, né? O que você faz? Você soma tudo isso aqui e chama de processo de produção. E aí talvez você vai focar, eu vou tirar aqui, na produção, por exemplo, de etapas, depois da preparação, o que que aí tem? Tem lá, vamos supor, corte, eu vou lembrar de uma que eu fiz parte, tá? Então, produção de estrutura metálica, né? Então, a produção, é, ela vai lá por corte da chapa, ele tem lá, que é um processo específico, aí ele tem montagem, às vezes, solda, enfim, ela vai dividindo em etapas dentro desse processo de produção. Aqui, de novo, se a empresa é pequena, você foca em resultados esperados da produção fechada. Se não, o ideal talvez é você dividir, talvez isso sirva para você, dividir o processo de produção dessa etapa aqui, ó, que você está chamando de produção, se isso for relevante. Então, assim, tem que ver muito a estrutura da empresa e como você gerencia, né? Que vocês têm uma equipe e tal. Então, assim, uma ideia de divisão de processos não seria necessariamente dessa forma aqui. Considerando o que é mais importante, isso é uma pergunta que vocês têm que responder. O que é mais importante? Controlar os resultados esperados de cada uma dessa área ou controlar, por exemplo, se você for me falar aqui, ó, eu vou escrever algumas etapas aqui, você vai me falar que com certeza você conhece. Quais são as etapas da produção? Eu te dei alguns exemplos, né? Então, de corte, montagem, dobra, isso numa serralheria é assim. Então, essas etapas. E quais são as etapas da produção nesse setor de bobinamento e corona aqui? A Luciana tinha erguido a mão, quer deixar ela falar primeiro? Não, segue você para não perder o raciocínio, depois ela entra aqui, só para eu não perder a lógica. Beleza. Da produção. Tentar resumir meio que o padrão para todos os produtos. A gente tem que
preparar a sequência do que vai ser feito, tipo, número de série, de qual sequência a qual sequência, a quantidade, montar o dispositivo ou os núcleos, dependendo do item, produzir, dar o acabamento na peça, fazer a identificação e passar para a etapa seguinte. Um pouquinho expedir para o setor Beleza. seguinte. Tá? Então, assim, ó, olha só que interessante. O que é mais importante? A gente monitorar o processo dividindo essas etapas aqui ou essas etapas aqui? Entendeu? Assim, é melhor eu dizer os resultados esperados dessa etapa ou dessas etapas aqui? Então, o que eu mensuro? A produção. Se ele fez toda essa sequência que está na linha produção, ele me entregou a peça. Nisso eu produziu, beleza. Então não tem muito como eu pontuar esses itens. É. Porque se ele não preparar um dispositivo, ele não vai produzir. Entendeu? Depende muito do outro já. Por exemplo, se ele montar errado, às vezes a peça continua e vai se descobrir a falha lá no final. Às vezes não. Às vezes aqui vai chegar no final da montagem, vai ver que está o erro, volta e dá um retrabalho, né? Enfim. Dificilmente. Oi? Dificilmente. Dificilmente, tá. Então, assim, vamos pensar. Agora vamos olhar o seguinte, ó, vamos fazer um teste. Vamos olhar aqui, ó, do que a gente está seguindo. Mapeia os processos, define um processo. Para a gente definir qual processo, qual forma de mapear a gente vai usar. Definir os processos que mais precisam melhorar agora para poder focar a equipe nele. O ideal é ter no máximo 3 resultados esperados para focar e desenvolver. Pode ser 3 REs de um processo só. Então, assim, nós poderíamos ter REs para cada etapa desses processos aqui, né? Para cada uma dessas etapas, desculpa, para esse processo, cada uma dessas etapas. Pode ter mais de um, só que também a gente pode definir qual é o processo mais importante e definir resultados esperados para eles, especificamente, né? Por quê? Porque se a gente começa a definir muitos resultados esperados para tudo, a gente perde o foco. Então, assim, a pergunta fica: quais desses processos aqui é mais importante dessas etapas do processo, é mais importante a gente monitorar? Do processo de produção, né, subprocessos aqui. Existe uma nomenclatura que eu estou evitando usar, que é processo, subprocesso, depois vem procedimento, tarefa e atividade. Mas não vamos entrar nisso agora. Enfim, qual desses processos você acha que é mais importante para direcionar a equipe e garantir uma qualidade esperada pela diretoria? Produção. Produção. Então, vamos Peças lá. entregues. Exatamente. Então, olha só. Vamos pegar esse caso aqui, então, e vamos definir alguns resultados esperados, tá? Então, vamos seguir aqui. Definir os objetivos. O que se espera de mais importante do processo? Né? O que é fazer um processo de qualidade? O que precisa ser entregue? Geralmente a gente olha 3 pontos: custo, né? Controle de custo, controle de velocidade, prazo, e aí o que sobrar é qualidade, né? Especificação, seguir especificações, A, B, C, D, adjetivos em relação ao que está sendo produzido. Então, assim, pensando nas 3 variáveis, a pergunta é: o que se espera, o que a diretoria cobra quando você produz, né, esse processo de produção? Então, assim, o que é de mais importante que hoje deve ser definido como resultado esperado? Fala o que você ou já tem ou imagina aí e depois eu vou complementando. Para mim é velocidade. Tá? Então, assim, o item de velocidade. Sim. O que é o resultado esperado? Se você for pedir isso para alguém da equipe, qual que é o resultado esperado que você delega? O que você pede? Como você fala assim? O seu resultado esperado desse processo é Entregar a produção do dia. pegar a produção do dia. Então a produção aqui planejada, né? Você quer dizer? Isso. Então assim, olha só. Para mim, isso aqui está claro e direciona já uma questão de velocidade. Só que eu vou fazer uma observação aqui que está fora do meu script.
para lembrar vocês. Se ele tem que entregar a produção planejada do dia, quem que é a equipe envolvida aqui, envolvida nesse resultado esperado? Então tem o cara da produção, né, enfim, o operacional lá. Quem mais está envolvido aqui? PCP, ele que planeja. Sim. E A parte. Todo o supple. Que entra o PCP, que é o planejamento, o pessoal do almoxarifado que tem que me entregar a matéria-prima, sim, compras que exatamente. tem que estar comprando. Exato. Então, gente, isso eu vou observar porque a gente já conversou disso essa semana, a gente tem conversado e não podemos esquecer, tá? Eu Porque, também, voltando ali, manutenção, eu preciso das máquinas. peraí, deixa eu separar. Aqui, manutenção. Tá. Qual mais resultado esperado? Vou pôr isso aqui em cor clara. Qual outro resultado esperado que vocês têm no setor? Olhando a produção. A qualidade. Como que vocês delegam essa qualidade? Agora, para ser sincero, eu não tenho um índice, não tenho nada para cumprir. Mas eu tenho a Então, noção de que eu não posso refugar as peças. Eu faço análise de dados no final do mês e tal, eu tenho acesso a valores, como fica. Nessa parte eu sou bem rigoroso com o meu pessoal. sim, Cobro mesmo para manter o máximo de qualidade, até porque eu sei o valor que aquilo representa. sim. Mas eu Olha não. só, você já falou, você falou não sabe, mas depois você respondeu. Você não percebeu, mas você falou a deixa aí. Como que você mede qualidade? A palavra-chave é refúgio, né? Então, assim, agora vamos construir um resultado esperado com essa palavra-chave. Como que eu delego? Como que meu colaborador vai saber se ele está dentro do esperado em relação à qualidade, em relação a refúgio? Pensa, o que que você colocaria? Como que eu delegaria para ele? Como que eu escreveria um resultado esperado aqui? O que eu faço para o colaborador entender é não perder peça. Não entendi. Vamos lá. Me explica. Não, o que eu costumo falar para eles é para não perder peça. Ah, não perder peça. Eu entendi não perder tempo. Ah, Não. então, beleza. Agora, olha só. Você sabe que existe, me corrija se eu estiver enganado, né? Pode ser que eu estou enganado. Que existe um refúgio que, assim, errar é humano. Então, existe vai ter uma perda, né? Então, assim, o que que é o ideal? Né? Quando você fala não errar, beleza. Mas como é que o cara sabendo que o erro é possível, por mínimo que seja, então, assim, como que a gente faz para direcionar ele de uma certa forma que ele saiba se ele está dentro do que é esperado ou não? Então, assim, tem como já direcionar melhor? Eu vou fazer essa pergunta para você e aí depois, se você não souber, eu crio com você, tá? Mas primeiro eu queria instigar você a pensar nisso. Tá bom. Como que você é mais preciso para o cara saber se a quantidade de refúgio que a equipe, né, hoje está produzindo está dentro do esperado ou não? Atualmente eu não tenho. Tá, então, mas você imagina, que você tem uma ideia, pensando nisso que eu te falei? Que responde isso aqui que eu acabei de falar, né? O que se espera de mais importante no processo? Então, qualidade. O que é fazer um processo de qualidade? O que precisa ser entregue, né, em relação à qualidade? Como que o cara pode ter uma noção se ele está entregando de acordo com o esperado ou não? Tem uma ideia ou não? Pode pensar. Não tenho. Tá, uma ideia eu vou criar com você, tá? Porque eu também são coisas que dependem um pouco da forma como que da produção, do que é produzido, enfim. Uhum. Uma das ideias que você pode colocar é aqui, ó.
quantidade, eu vou falando, você vai me direcionando, tá? De Sim. peças refugadas no período, sei lá, não sei qual período, Uhum. menor do que o planejado, né? Porque tolerar, que planejado é por questão de tolerância, não que se deseja, né? Então, assim, isso aqui poderia ser, funciona para você isso? Como um indicador? Poderia funcionar? Poderia, mas, bom, Antônio, eu não sou cobrado por isso, entendeu? É mais uma Sim, questão minha por bom senso. Então eu não consigo definir uma porcentagem. tá, Até porque minha produção é variável. tá. Poderia ser aqui, ó. Então aqui, boa fala essa aí. Percentual de peças refugadas sobre as produzidas, né? Assim, um percentual ele tem mais a ver com a questão da variedade, da variação de produção que você tem. Então, assim, ó, de cada 100 eu Beleza, posso, gente, vamos manter um mínimo, um máximo aí de 2 peças, por exemplo, que entendi. pode ser divulgadas, entendeu? Uhum. Então, assim, isso aqui, lembrando, é justamente essa é a discussão. Você fala assim, eu não sou cobrado por isso. Mas se eu fosse o diretor, eu cobraria por isso, porque eu só cobrar velocidade pode me gerar um problema de qualidade. E aí, o cara vai falar assim para mim, na hora que eu for cobrar ele lá, fala assim, pô, você tá correndo demais, você não acha que você tá fazendo muito rápido? Eu falei, não, mas eu sou cobrado por velocidade. Eu falei, então, mas lá no fundo tá dando um monte de pau lá. Não, mas a questão é entregar, eu nem sei que tá dando pau. Tá dando pau? Não sabia, porque ninguém me falou, não tem feedback, porque ninguém me delegou, ninguém me cobra isso, né? Exato. Então, assim, velocidade é perigoso. Velocidade é um indicador, um resultado esperado de velocidade sozinho, sem qualidade, ele é perigoso, né? E, inclusive, a qualidade poderia ser dada com outro resultado esperado, que é o custo, né? E um custo ligado à qualidade, né? Então, assim, quanto que nós gastamos para produzir X peças, ou quanto que nós perdemos, né? O custo da perda, o custo do que foi refugado, também poderia ser uma outra coisa que é ligada à qualidade, mas usando o custo como medidor, né? Então, assim, de tudo que nós produzimos, né, no teu caso, eu acho que não seria um indicador mais difícil esse. É de Sim, tudo que nós produzimos, quanto que nós gastamos, qual que é o preço médio da peça. Então, ele pode ser, por exemplo, até um preço X. Mais que isso é porque nós estamos gastando a mais e em algum lugar está indo dinheiro aí, né? Por exemplo, né? Então, assim, daí a gente pode criar outros indicadores, né? Mas esse foi um caso, tá? Então, assim, faz sentido, né? Definir, por exemplo, ó, hoje você só tem esse da velocidade. Quais são os outros que tem? só isso. É, E ainda não é muito estruturado, eu só falo que tem que entregar no dia é. e fica naquela deu tempo ou não deu tempo, sabe? Uhum. Então eu queria, tipo, minha ideia, mapear certinho e fazer um balanceamento, pegar o tempo de cada item e para não sobrecarregar nenhum deles também e tal, fazer um balanceamento e ver o quanto eu consigo entregar certo por período. Sim, é. É bem por aí. É para você ter um planejamento adequado, porque senão, como você vê, é aquele negócio que a gente já conversou, né? Se você for pontuado que você está fazendo um negócio que não está atendendo o planejado, mas o planejado não é coerente, aí vai dar pau toda hora, né? Então, assim, o cara planeja uma coisa que não dá para fazer, então o erro não está na execução, está no planejamento. É o Hum, que você então está falando. Vamos acertar o planejamento. Sim, concordo. Agora, o que eu faria sem dúvida aqui é pensar nesse indicador de qualidade, ou esse ou outro, né? Então, assim, certo. esse resultado esperado de qualidade, ele deve acompanhar, Uhum. mesmo que você não consiga medir ele agora. De novo, eu comentei isso lá anteriormente. É melhor você colocar, então assim, ó, olha, gente, a gente precisa no mínimo estimado hoje em tantos por cento, enfim, para direcionar o cara a cada 100
e aí depois você dá um feedback e fala assim, putz, ó, esse mês nós erramos tanto, eu acho que isso aqui está acima do esperado, enfim. Não é o ideal, mas ele dá um norte. O cara consegue entender o conceito que está aqui dentro, né? Então, assim, o conceito aqui é errar o mínimo possível. Aí você vem, pô, o que é errar, né? E aí você vê que isso aqui, ele cobre a qualidade de todas as etapas da produção. Por quê? Porque na hora que você vai falar em peça refugada, que como você tem uma verificação por amostragem, você verifica, né, se está com problema de acabamento, se está com problema na mão, se foi montado errado, enfim, os erros aqui, eles deverão aparecer aqui. Sim. Né? Os principais erros. Inclusive, eu imagino que lá no setor de verificação, lá de aprovação, o que aconteça? De repente, se começar a surgir um problema, né, novo, esse setor começa a avaliar esse novo problema para ver se ele está recorrendo ou se já foi eliminado, se não acontece mais. Né? Que é o processo do PDCA, né? Então, assim, pô, de repente o monitoramento das peças ele faz algumas avaliações. De repente começou a aparecer um erro que alguém, sei lá como, está descobrindo e que não é verificado. Aí você vai ter que inserir aquela verificação para poder, como se fosse um novo resultado esperado, né? Assim, não pode ter esse erro X. E aí você verificar se aquele está correndo para que corrija, né, e não deixe ele acontecer. Então, assim, ele vai aparecendo às vezes, os problemas que aparecem nessas etapas interferem na verificação da peça, né? No processo de verificação. Ele vai sendo revisado e atualizado, né? Isso mesmo. Então é isso. Custo trabalhar com custo é uma variável que assim muitos não têm, porque pela sua dificuldade de análise de custo, e mesmo porque assim é difícil falar no chão da fábrica com o custo da peça, né? Sim. Então é mais fácil falar em qualidade, e aí você pensar no que mantém o custo baixo, e aí joga aqui na questão de não errar, enfim, ou fazer um procedimento de acordo e coloca como qualidade, uma coisa mais qualitativa, às vezes, do que colocar como custo, que o pessoal não vai entender, né? Então, assim, o que tem dado problema de custo é porque a matéria-prima subiu e não revisou o preço. Então, assim, o preço da matéria-prima, o preço do produto acabado está maior do que o preço de custo, né? Vamos supor que tivesse uma coisa como essa. Aí você fala assim, poxa, se eu colocar isso aqui, vai ser um negócio muito empírico, ninguém vai saber nem por que o preço está maior. Então, assim, o que é melhor fazer? Vamos colocar como resultado esperado, na compra da matéria-prima, comprar com valor menor ou igual ao valor orçado para a produção. Ponto. Aí você já matou o problema do custo, que o cara estava gerando um custo maior. Uhum. Entendeu? Sim. Então é uma forma de bloquear isso, mas não interfere aqui na sua equipe, tá? Não, Enfim. nem mexo com isso. Porque é mais o setor de compras, né? Já uma outra equipe, um outro processo. Enfim. Então, gente, aqui, ó, nessa etapa da produção, nesse processo de produção, assim, a princípio, a gente aqui trabalha em prazo e velocidade. Esses dois resultados esperados, eu acho que eles já direcionam bem a equipe na questão do processo, né? Sozinho aqui, eu acho que não, né? Nenhum dos dois sozinhos, mas os dois juntos eu acho que dá uma boa direcionada. Poderia ser mais específico? Poderia, mas aí começa a dar mais trabalho, né? Então você começa a ser mais. Você poderia, por exemplo, pensar aqui, se você falar assim, quais os outros problemas que você tem que está acontecendo muito? De acordo com o problema, a gente pode colocar um resultado esperado para resolver esse problema, direcionar a equipe para não ter mais esse problema, entendeu? Uhum. A gente pode chegar nessa conclusão. Lembrando que os resultados esperados, às vezes, eles podem ser alterados também, tá? Isso eu não comentei. Então, assim, de acordo com o que está sendo, que problema que está acontecendo, ou oportunidades que ocorreram, enfim, você pode colocar e direcionar a equipe para melhorar o processo usando novos resultados esperados, revisando como se fosse uma cesta nova de indicadores, tá? Que pode ser utilizado. Agora, veja só, a gente pode continuar aqui e fazer os resultados esperados das outras etapas. Agora, volta naquilo que eu te falei.
Se você tem a preparação, documentação, reporte, refugo, olha só. O principal disso aqui está aqui, ó. Né? Porque a documentação, aqui eu não sei, aqui pode até ter um que já destaca, mas você já vai me responder. Me Uhum. explica aqui o reporte a documentação. O refugo está ligado aqui, ó. Né? Sim, Então, é um processo que mostra. Então, aqui, por exemplo, um resultado esperado do refugo seria mostrar realmente os problemas que existem, a quantidade de peças com problemas, enfim, não errar nessa medida aqui. Essa mensuração tem que ser mais precisa possível, né? certo. Então, assim, e atingindo uma quantidade de amostragem, enfim, realizar a amostragem planejada com qualidade. Qual que é a qualidade? A qualidade é que realmente indica a quantidade de peças que não estão atingindo a qualidade. Enfim, então, isso aqui, se é a mesma equipe, né? Isso aqui tá mais ou menos já está embutido aqui de que o cara está trabalhando para levantar esse medidor, né? Agora, o que que é a documentação? Aqui, a preparação do local ela pode interferir também na velocidade e na qualidade, né? Então, assim, isso aqui pode entrar como causa. Se tem um problema aqui, ele pode intervir aqui, né? Por quê? Porque, nossa, por que que tá demorando? Ah, porque o cara lá não preparou o lugar, teve que parar, revisar, limpar, porque estava sujo, sei lá o quê, entendeu? Então, Certo. assim, ele não é tão relevante, né, quanto esse processo aqui. Uhum. Agora, no caso da documentação e reporte, me lembra o que que é a documentação e o reporte que vocês fazem? É, a inserção de dados sobre o lote, lote da matéria-prima, rastreabilidade, número de série tal, qual foi o item e o lote que foi usado. É para essa parte. Ele é feito na peça, ou é só documentos mesmo que são registrados os dados? Na peça eu faço durante o processo, que foi o que eu citei ali da identificação. Tá. Documentação Ah, tá aqui. é uma ficha, só uma Tá, ficha falando sobre o lote. tá, Aí tem todos os dados, número de série, os tá, dados sobre a peça, tá, enfim, não dá para eu ser muito específico. tá. Poderia colocar, por exemplo, de novo, a gente poderia colocar resultados esperados para todos esses, tá? Poderia sim, cada um dá para fazer. A Uhum, preparação, você pode dizer, enfim, o que que é qualidade? É entregar o local preparado conforme procedimento X, né? E aí lá tem um procedimento com check, pode ter até um checklist, que de acordo com o checklist vai dar uma nota de quantos itens não tinham sido executados, vai dar uma nota para o processo e vai dizer se o processo de preparação, por exemplo, está sendo realizado de acordo ou não, tá? E por aí vai. Nós, de novo, podemos fazer todos esses. sim. É bom, como se for a mesma equipe, é bom sempre tentar reduzir, mas pode direcionar também. E usar, de repente, você cita os resultados esperados e trabalha mais com esses dois aqui no dia a dia, né? Mais na avaliação individual, enfim, prioriza esses daqui. Mas aí começa a gerar uma confusão. Agora, ou trabalha com todos ou trabalha só com os principais. Nesse caso aqui, documentação, eu diria que você, por exemplo, você poderia colocar aqui como resultado esperado a questão da documentação, precisa entender, como você falou, rastreabilidade, inserção de dados. Por exemplo, seria mapear todas as peças, deixar documentado todas as peças, eu não sei como que é isso, precisa entender melhor o processo. Ou seja, tem que entender como que ele ocorre, essa rastreabilidade, e talvez o resultado esperado é a quantidade de peças ser documentadas, ou mesmo a qualidade. O que que é qualidade de documentação? Essas são aquelas perguntas que a gente faz aqui, né? O que espera de mais importante do processo? O que é fazer um processo de qualidade? Né? O que precisa ser entregue? Então, assim, aí você. É que eu estou vendo aqui pelo tempo, eu acho que a gente podia abrir para tirar dúvidas e depois, se quiser, a gente faz esse. Se der tempo, a gente faz esse exemplo também. Tá? Mas aqui o reporte, o que que é? O reporte é a parte que é feita no sistema. O que é feito? Nosso controle lá é pelo sistema, no caso a gente usa o DataSul. Ah, Então, todo o controle de estoque é feito por lá. Então, lá eu gero
uma ordem de produção da minha parte do processo. Eu requisito a matéria-prima e gero um subproduto. Então, eu transformo o saldo, no caso. O objetivo desse reporte é atualizar o sistema. Isso. Eu vou, por exemplo, uma parte que eu tenho lá, eu consumo um copper e uma fibra e gero uma submontagem de um item. Ah, tá. Tá, Entendeu? entendi. Tá. Entendi. Por exemplo, de cara, né, o resultado esperado, se eu não me engano, vê se você está enganado. Falando em qualidade aqui, né, é lançamento correto dos dados no sistema. Sim. Né? Não é simples assim. É o sistema, porque o sistema tem campos, né? Então, assim, os dados têm que estar lançados corretamente, as Uhum. montagens das peças, aí para sair a quantidade, para dar baixa no estoque, para dar, Isso. enfim. Né? Esse é pacífico, assim. Aí se o cara que faz isso começar a lançar muita coisa errada, né? Então, assim, tá abaixo. E aqui a margem de tolerância é zero, né? Porque Sim, assim, é só questão de atenção mesmo, né? O cara tem que ter. correto. Então, assim, daqui para frente, enfim, a gente pode ir colocando os resultados esperados, né? Para serem delegados em cada área, o pessoal entender cada um desses. Agora, eu queria ver com vocês, o Paulo, a Luciane e você mesmo, o que deu para entender a base de como definir os resultados esperados, dúvidas, como que está indo aqui. Entender o mapeamento do processo, realmente é o mapeamento que ele fez, a distinção dos processos faz mais sentido assim, porque aqui já pega, né, nesse processo de produção, o resultado já abrange todas as etapas que tem, né? Enfim, poderia colocar? Poderia, mas começa a abrir já diversos que no fundo você vai medir aqui. Se essas etapas deram certo, aqui vai dar certo, né? Então já direciona todo mundo para o mesmo objetivo. O que vocês acham? Tá claro? Onde tem dúvida? Posso falar agora? Fala. Então, eu tinha levantado a mão no começo, porque se eu não entendo, se eu não encaixo o que eu estou recebendo na minha linha de raciocínio, eu não consigo visualizar a situação, enfim. E Tá. aí, quando ele expôs os processos, eu entendi que, assim, por que ele falou preparação do local? Eu tô entendendo etapas literalmente. Eu preciso. Nunca trabalhei em linha de produção, tá? Então, vou falar o que eu estou imaginando aqui na minha mente. Eu preciso chegar e ver, por exemplo, se todas as máquinas estão funcionando, se todas as peças, todos os insumos estão disponíveis em quantidade X, para que eu produza a quantidade Y, para eu ter a quantidade de peças lá que eu preciso. Então, se está funcionando, se eu tenho os insumos, se eu tenho pessoal, né, disponível, mão de obra ali para realizar aquilo, e, não sei se limpeza, esse tipo de coisa, faz parte. Aí, depois disso, se a minha produção está correndo com todas essas etapas que ele passou, depois, o que eu fiz, eu preciso documentar isso, e aí, quando ele fala de documentar, imaginando um carro. Aí eu coloquei o pneu que tem o código X, eu coloquei o volante que tem o código Y, e aí eu preciso saber quais são esses códigos referentes a quais lotes, porque se der um problema de, como é que chama aquilo que quando volta o carro, que dá problema, que Legal. eles fazem? Isso, Legal. esse negócio mesmo. Então você precisa ter todas essas informações, porque se der um pau lá na frente, você sabe oriundo de onde que foi. O reporte era, né, o controle de estoque, como você falou, acho que não tem uma outra palavra, e o refugo, que é o que o Luiz acabou descrevendo lá na etapa de produção. Por que eu queria falar lá no começo? Porque na minha cabeça, ele falou esse item para ele ter esse item não, toda essa sequência, para ele ter uma produtividade maior, acabou. E aí, você, Luiz, acabou destrinchando cada um desses itens.
Na minha cabeça, eu não sei se eu ainda estou conseguindo visualizar desse jeito. Eu não sei se eu consigo ver tão separadamente assim como você está fazendo. Qual que é a E dúvida? Eu ter não entendi. Como é que eu vou cuidar do item do processo, tá? Eu vou tentar utilizar as palavras que você está utilizando aqui para ficar claro, principalmente para você. Por que eu vou focar só no item? Porque você está deixando isso claro, que a gente tem que focar no processo X para desenvolver, para ter o resultado esperado lá que eu quero. Como é que eu vou focar só na produção, ou só na documentação, ou só no reporte, quer que seja, e vou deixar, de repente, a preparação do local e o item, que o refúgio já tá lá na produção. Parece que eu acabo não contemplando todos os itens, ou a impressão, todos os processos, eu não sei se eu estou sabendo me expressar. Eu não sou ruim disso, mas eu não sei se eu consegui me expressar. Vamos pensar assim. Vou falando e ver se isso te resolve. Uma primeira etapa, mapear os processos. Ok, esse aqui está bem mapeado. Segunda, definir os resultados esperados. Eu faria o seguinte, pensando aqui já depois, porque é aquele negócio, quando eu estou fazendo sozinho, você tem um tempo, você bate o olho, eu fui falando e fazendo com vocês. Depois de olhar, discutir com ele aqui, eu vou dar um aval que provavelmente eu não mudaria, né? Às vezes a gente vai entendendo a empresa, enfim, a equipe pode ir alterando alguma coisa. Mas o que eu faria a princípio, com tudo isso que já falou até agora, preparação do local. Eu imagino que está muito interligado a tudo isso aqui. Provavelmente eu não usaria em resultado esperado para esse, tá? Eu colocaria assim, produção, documentação, porque isso aqui ele tem um apelo jurídico, enfim, e motivos N que não tem a ver necessariamente com isso aqui. Então, assim, a produção pode estar excelente e a documentação pode estar falha. Então, assim, esse processo de documentação ele precisa ser bem definido, o que é esperado, porque para o pessoal buscar aí uma qualidade de processo. O reporte, que é lançamento nos dados, também deixaria, então eu continuaria tudo isso aqui. Claro que eu não sei se esses resultados que a gente colocou seriam mais, enfim, aqui nem colocamos, precisaria colocar. Por que eu estou fazendo? Olha só, eu estou definindo os processos que são mais importantes. Esse aqui eu coloco mais ou menos dentro desse, é como se fosse aqui, ó, preparar o lugar. Do local. Porque era essa a minha questão, porque aí, Giovanni, me corrija se eu estiver errada, essa sequência que você deu do processo é literalmente como ele é realizado, certo? Né? Então, assim, para mim tá tipo, como é que eu tô passando por essa etapa se eu não sei, nunca estive nessa área, faz sentido o exemplo que eu dei. Eu tenho que preparar o local, por quê? Porque eu tenho que fazer, eu tô trazendo até para minha realidade. Se eu tenho uma operação de telemarketing, eu chego na operação, eu tenho que ver se todos os headsets estão funcionando, se todas as máquinas estão ligando, os teclados estão funcionando e os seus respectivos mouses. Porque a minha mão de obra vai chegar e eu preciso ter um maquinário disponível para ela fazer o trabalho dela. Após maquinário, vem software. Então, aí, ligando as máquinas, todos os sistemas estão funcionando para que eu consiga atender ou fazer a ligação para o cliente X. Então, eu preciso ter todo o ambiente para eu chegar e fazer algo. Eu vou dormir, então preciso ter um quarto, preciso ter uma cama, preciso ter um lençol. Então, eu não consegui entender por que um, de repente, é mais importante que o outro. Acho que é isso que eu quero falar, sei lá. Bom, agora você entendeu? Ó, eu manteria produção, documentação, reporte e refúgio. Por quê? Porque aqui a produção, nós estamos falando em peça. Qual que é a entrega principal da produção? É a peça. E nós falando em peça, nós estamos falando em velocidade e nós já abarcamos aqui qualidade. Só que produção, isso pensando só na peça, que é uma produção, assim, é o motivo principal do processo existir, existem outras coisas que vão interferir na empresa. Então, assim, a documentação, por que ela existe? Ela tem uma necessidade, imagino, jurídica. Indiscutível. Então, assim, e isso aqui não interfere nisso. Então, eu deixaria esse processo de documentação com um resultado esperado bem claro. Por quê? Porque se errar aqui, não vai aparecer aqui.
né? Aqui, por exemplo, não vai aparecer na produção necessariamente o processo de lançar as coisas no sistema. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode dar impacto, inclusive, lá na matéria-prima, que pode reverberar aqui, É isso enfim. que eu ia falar. Se eu tiver com o Mas, reporte errado, eu não sei se eu tenho estoque para fazer, para então, mas produzir. existem custos, tem diversas coisas que estão interligadas nesse processo. Isso aqui, esse processo abastece outras coisas além da produção, né? Então, assim, lançaram, inclusive eu tenho, se eu pegar um modelo que eu fiz de uma empresa para vocês vão ver lá que o lançamento no sistema, inclusive de vendas, eu coloco como resultado esperado. Entendeu? Por quê? Porque sem dados você não faz gestão. E aí? Né? Então, assim, o reporte e o refugo é também a mesma coisa. Como ele é a base para gerar essa análise aqui, apesar de a gente ter colocado aqui realmente, mas só que eu tenho que, para quem faz o refugo, essa análise, deixar bem claro, por que não, deixar a importância desse processo, o que a gente espera dele, para justamente manter direcionar esse resultado que é esperado aqui, ou seja, a avaliação desse resultado. Não, para mim é muito claro a porcentagem de perda versus produção. Isso para mim é. O refugo é um dos principais também, imagina, é custo, por mais que ele não é cobrado, como ele falou, é uma das principais coisas, porque no mínimo é uma economia, no mínimo. Então aqui, eu colocaria, voltando, fechando a teoria com a prática. Por que eu mapeei e quais processos, né, que ele mapeou e quais eu colocaria o resultado? Colocaria em todos esses aqui pelos motivos que eu acabei de apresentar agora. Porque eles têm características distintas, né, e necessidades distintas, né, de serem utilizados, né, da qualidade ser realmente realizada em cada etapa dessa aqui. Tá? Então, aqui eu fecharia com esse setor. Pelo pouco que a gente conversou agora, eu aqui, de novo, tenho que definir melhor aqui, alguns eu rabisquei, enfim, mas o método de definir eu fiz com vocês, teria que terminar de concluir e aprovar esses resultados esperados para esses processos, e aí bati o martelo nesse setor. Dúvidas? Esclareci? Não esclareci? Acho que sim. Você vê que, por exemplo, de novo, no seu comercial, eu vou tentar lembrar rapidamente aqui, ó, mas antes disso, enfim, Paulo quer comentar alguma coisa? O Giovanni ainda tem alguma coisa para você, assim, deu para entender basicamente como foi o raciocínio para chegar na conclusão de quais processos definir resultado esperado e como definir esses resultados? Não, para mim ficou bem claro. Tá. Por exemplo, eu vou fazer vou me atrever, é meio perigoso isso que eu vou fazer aqui, porque às vezes eu não lembro de tudo. Mas eu vou me atrever aqui no caso do comercial, pensando num processo de venda, como ele mapeou, é um macro processo de venda, vamos colocar em subprocessos aqui, né, que foi o que ele fez. Então, assim, eu vou tentar lembrar, e aí você... meu botãozinho aqui. Talvez sirva como exemplo aqui, né? Para chegar lá na venda no final, eu vou falar em marketing, né? Então até vou mudar o nome, que é o nome que eu dou, é que tem gente que fala venda e de novo, né? Vamos falar em marketing. E só que você vai se identificar no seu setor com mais coisas do que a venda, né? Você vai perceber isso. Então, assim, geralmente, ele entra desde a criação de produtos, que aí entra preço, etc, né? Criar o produto, embalagem, preço, blá, blá, e pode ser o produto, lembrando que produto e serviço eu chamo de produto, né? A questão da promoção da marca, ou seja, do nome da empresa ou da marca da linha de produtos, enfim. Existe aqui a prospecção de clientes, né? A venda em si, aqui a fidelização, ou seja, fidelizar é manter o cliente comprando, né, no nosso caso, que a gente considera geralmente. Então aqui poderíamos até ter um pós-venda aqui, mais direcionado para questão de avaliação de qualidade, enfim, talvez até fazer uma venda adicional, etc. Então assim, quando eu divido isso aqui,
né? E se eu colocar isso aqui dentro da tabela, aí eu preciso ver, claro, o que que a equipe faz, onde que ela faz parte. Ah, ela fica promovendo a marca? Não, minha equipe já é de venda, ela não fica fazendo propaganda só do que da empresa, marca é empresa, né? Então, no teu caso, por exemplo, eu imagino que entre a partir daqui. Só que na prospecção de clientes já entra junto um outro departamento que é o que manda o lead para você. Então, assim, na hora que você definir resultados esperados de prospecção de clientes, esse resultado, por exemplo, vamos imaginar aqui como um resultado esperado captar uma quantidade X de clientes por mês. Por exemplo, tá? Eu estou fazendo rápido aqui. Na hora que você coloca isso, e aí captar, não é só receber o lead, é manter contato, é achar o cara, abrir, fazer uma abertura e uma apresentação. Então, assim, na hora que você coloca isso, a equipe envolvida é o marketing lá, vamos supor que é marketing digital, mais o telemarketing. Então, assim, mais o objetivo, o resultado esperado é jogar para dentro. Uma quantidade de clientes que atenda o perfil, né, desejado, o público-alvo. Então, assim, o que eu estou falando? Voltando lá no processo que a gente faz. Primeiro, destrincha os processos da equipe, né, coloca os resultados esperados, e aí, dentro dos principais que a equipe faz, eu colocaria resultado esperado no teu caso, por exemplo, aqui, eu colocaria no de venda. Não sei se vocês não fazem essa etapa aqui, né? Eu acho. Então, por exemplo, aqui são dois processos distintos que vocês trabalham. Então, o filtro para definir o resultado esperado é primeiro identificar qual é o processo e aí depois definir o que é mais importante, né? E aí, por exemplo, tem mais resultados. Quando você me falou, eu fui mapeando essa questão de prospecção, às vezes você pode até de separar aqui uma questão da captação e depois da abordagem, enfim, dependendo do processo. Mas basicamente é isso: listar, pegar os que faz parte, os mais importantes e definir o resultado. Então, assim, isso eu vou fazendo um exemplo rápido aqui. Tá? Então, e no teu caso, quando eu vi você falar algumas coisas, eu acho que vocês estão falando só de vendas. Venda, só que como você não define os resultados esperados de todo o processo, outros resultados além da venda, aí vocês começam a ver por que nós não estamos vendendo. Aí vocês têm que começar buscando qual é o resultado que nós não estamos alcançando, que é o número de contatos. Esse era outro, né? Então, é o número que captou. O problema hoje é que acaba sendo cobrado, desculpa te cortar, acaba sendo cobrado só a venda, porque a venda é a única coisa que se consegue mensurar. O restante não. Se eu lembro do seu trabalho, não é a única coisa que consegue mensurar. Aí, quando você consegue mensurar a quantidade de pessoas que foram contatadas, da quantidade de pessoas que você foi captado. Isso, mas porque eu implantei através de Excel. Então você consegue mensurar. Então você consegue mensurar. E consegue, melhor que isso, lembrando, aí volta naquilo que eu falei, isso é importante para todos. Se você não consegue mensurar, pelo menos você saiba dizer qual que é o resultado esperado. Então, assim, a justificativa de não mensurar não significa que você não pode cobrar. Então, assim, gente, é o seguinte, resultado esperado, ligar para todos os prospects, porque não é cliente ainda, captados, né? 100%. Gente, nós estamos conseguindo isso? Não estamos. Qual que é o índice? Não sei, mas eu imagino X. Não interessa, a questão é nós não estamos. E o que nós vamos fazer? Esse é um resultado esperado. Você pode colocar isso como resultado e falar assim, gente, o que nós vamos fazer para melhorar isso? Porque nós estamos com esse problema, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, assim, é melhor definir um resultado esperado sem um indicador do que não definir e não falar que está esperando isso. Não, eu sei, eu só estava te falando que a gente não tem sistema, que eu tinha feito isso, e mesmo assim a gente tem, sei lá, por assim dizer, a regra do 50-30-2, né? Eu tento falar com 50, eu consigo falar com 30 para vingar 2 vendas. Então. Tem mais ou menos isso, mas tem um número, só que antes de mim não tinha, pelo menos não tem até hoje, tirando esse Excel que eu faço, não tem como saber. E aí, você conseguiu falar com 50?
você tentou falar com 50, desses 50 você conseguiu falar com 30? Aí desses 30, por que essas duas vendas não venderam? Tá. Mas fugiu o assunto. Resultado esperado, você não está claro. Você começou a embolar. Se resultado, aí entra a gestão. Gente, o que eu espero de você? O que eu espero da equipe? Entendeu? Ah, eu espero que. O que é 50? Não está claro. Isso não é um resultado esperado. Tá? Não tá um monte de coisa junto. Então, assim, divide, cobra, delega, cobra, discute e melhora. Essa é a gestão. Tem que estar claro. Então, ligar para todos os captados, ou ligar para 80%, a gente imagina, 90%, sei lá. Enfim, mas estamos alcançando? Não estamos. Então, o que nós vamos fazer para alcançar isso? Tá? Então, aqui nós demos alguns exemplos disso. E aí, de novo, tem que ser claro, a pessoa tem que bater o olho e entender o que está esperando. Tá? Ok para todos, finalizamos aqui. Alguém quer fazer tem algum processo que, apesar de o horário aqui para mim um limite, mas algum processo que gostaria de fazer uma simulação rápida de resultado esperado, enfim, podemos finalizar aqui. Pode seguir, a gente está usando o exemplo do Giovanni, acho que é para seguir. Pode falar, Giovanni. Por mim, pode finalizar. Tá. Então, vamos aqui. Aqui, depois desse material, se vocês quiserem, depois me solicita, eu tenho esse manual de avaliação de desempenho, que é um modelo que a gente utilizou, que aí começa a fazer os indicadores de desempenho que a gente acha mais relevantes, tem uma forma de usar isso. Então, aqui fala um pouco dele, né, mas está lá no manual. E aqui, bom, enfim, o que a gente está fazendo hoje aqui, né? A gente está entendendo o conceito, ferramentas, processo de gestão, a gente falou de novo, está entendendo o conceito do resultado esperado, está tirando dúvidas, e aí o que vocês precisam fazer? Ver se faz sentido implantar. Só que se não implantar, não tem mudança na gestão, não tem aperfeiçoamento, enfim. Então, não esqueça disso. Conheça o máximo de ferramentas, de técnica possível, seleciona, filtra e implanta. Inclusive, uma coisa que eu sugiro é que cada um de vocês, e a gente deve fazer isso em breve, bem próximo mesmo, uma discussão do que é um processo de gestão ideal que você considera que tem que ter feito na sua empresa. Então, assim, realmente, minha gestão tem que ter um resultado esperado, tem que ter indicador, tem que ter monitoramento, tem que ter um reconhecimento. Desenha isso e implanta. Vê se seja em 1 ano, 6 meses, não sei. Para você ser nota 10 como gestor, o que a gente sugere, inclusive, é isso. Nós vamos sugerir esse processo, vocês olham, aprovam, o que vale dentro da empresa ou não, vai lá e implanta e fala assim, realmente, agora eu sei fazer isso, então eu posso me considerar um gestor nota 10 numa qualidade aqui, num desempenho, né, de saber implantar isso daí e fazer nas empresas, tá? Então, assim, defina o seu processo, aprende o processo e fale que você sabe fazer porque você fez. E aí, o que a gente aperfeiçoou, né? Então, a gente falou sobre gestão, a gente falou aí de comportamentos, a gente falou de rotinas. Enfim, para vocês, o que vocês levam desse encontro aí? Tanto o Giovanni quanto a Luciane, o que guardou, assim, o que fixou para vocês, o que vocês aprenderam, para eu ter uma noção. Aqui, para mim é muito óbvio, mas que cada um está no seu mundo, né? E às vezes eu já vi coisas que despertam que a gente nem tinha ideia que às vezes um encontro despertou. Então, para vocês, o que é que gerou de ideias e conhecimentos aí? Para mim, eu acho que é o que eu tentei expor, entrar, eu não sei, eu vou falar do jeito que eu entendi, entrar mais no detalhe, dividir mais por etapas, não de uma forma, sei lá, macro, tem que acho que ir mais para o micro, acho que é isso. Se serve, vê se é isso. Você precisa, vamos falar palavras que a gente usa em gestão, né? Se eu entendi direito, eu preciso mapear melhor meus processos, identificar melhor as etapas, né? E aí talvez, não sei se é isso também, de definir os resultados, enfim, que a gente espera daí para frente. Então tenta dar nome no que é que você está falando, porque aí você vai aperfeiçoando a linguagem para poder falar com outros e aí aprender, inclusive, né? Porque quando a gente dá conceitos, aí você vai pesquisar na internet, você com as palavras você acha, né? Ou perguntar para outras pessoas, enfim.
Não sei se foi isso que eu entendi, o que eu expliquei, mas eu acho que é por aí, né? Uhum. Mas, Giovanni, eu tenho mais alguma coisa que gostaria de complementar aqui? É mais sobre a parte da delegação, né, Ragonha? Para não ter a necessidade de ficar totalmente em cima dos colaboradores nessa parte. Você expondo o que você espera deles, eles têm, acredito eu, que ganham mais autonomia. Muito bom. E melhoria contínua também, né? Porque você começa a alinhar expectativa com o que está abaixo, o que está acima. Porque quando você fala que está, vem logo uma cobrança de saber se eu estou dentro do que você está esperando ou não. E se não está esperando, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar, né? Enfim, então puxa todo um ciclo, né? Uhum. Tá. Mais alguma coisa? Não. E aí dentro disso, valeu a pena 1h30? Se sim, por quê? Além do que aprendeu aqui, enfim, o que é que esse tipo de evento ajudou? Eu conheci a área de produção, caramba. Além do conteúdo em si, né? Da mentoria. Mais alguma coisa? Por que foi bom? Além de ter aprendido, valeu a pena por mais algum outro motivo? Por que recomendaria isso para outra pessoa? Se recomendaria, né? Para outra pessoa assistir essa aula? Mais para avaliar. Oi? Mas para quem for ver, no caso, uma recomendação, para ter uma forma de visualização mais clara do processo, sair um pouco da caixinha. O pessoal fala, pensar fora da caixa, né? Legal. Tem alguma coisa que vocês acham na forma que foi feita o evento para melhorar no processo aí desde a preparação do convite até a aula, enfim? Alguma coisa que te chamou a atenção para, poxa, ver algum problema ou alguma ideia? Acho que não, minha parte, acho que não. Minha parte também não. Algum assunto ou ferramenta que vocês lembram que gostariam de discutir e ter uma aula sobre isso? Sobre gestão, de alguma etapa da gestão, alguma ferramenta de gestão? Agora, eu gostaria mais de feedback. Ah, tá, é o próximo. Isso. Tá. Tá. É o próximo passo mesmo, né? Dessa parte. Beleza. Lembrando que o feedback para o individual ele envolve não só que aí ele vai mais do que o que a gente conversou hoje. Dentro do feedback individual tem aquele material que eu falei adicional lá e aí dentro daqueles indicadores de avaliação de desempenho aí sim a gente tem lá que uma expectativa é que o colaborador entregue os resultados esperados dos processos, né, os REs, entendeu? Sim. Mas ele é mais amplo, né? Agora Beleza. o feedback é importante também, que você está falando, outro tipo de feedback não individual, da própria equipe, né? E aí esse feedback, ele entra só para você ter uma noção já, o que a gente fala, né? O monitoramento com feedback é placar à vista é uma forma de feedback. Então, assim, você pode colocar os resultados esperados com cor, vermelho, verde, enfim, atualizar mensalmente, ou enfim, qualquer coisa do tipo, assim, sinalizando para a equipe se estão alcançando bem aquele resultado esperado ou não. Essa é uma forma ou mesmo reunião em equipe, comentando cada resultado esperado, mesmo até pegando o feedback deles que estão lá na produção, a opinião deles, se eles acham que estão realmente alcançando ou não, se não for mensurado, né? O que é mensurado é mais fácil. Tudo isso, o feedback, como a palavra diz, é uma forma de dar o retorno, né, sobre o que foi delegado. Então, assim, isso é importante, são técnicas que são importantes aí praticando para poder dar o foco, né? Porque o feedback é uma maneira de focar, né? Porque você está falando daquilo. Então, assim, são itens que eu lembro que são importantes saber, depois a gente entra nesse detalhe. Posso divulgar o depoimento que vocês falaram sobre o evento aqui, caso seja necessário? Sim. Sim. Tá. Então, é isso. Eu vou
finalizar aqui a gravação.